Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Está no ar o programa Memórias e hoje nós homenageamos e mostramos a trajetória de Heloísa Silva Moura. Ela que é licenciada em Letras, mestre em Educação pela Unicinos, doutorada em Letras pela PUC. Heloísa, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço também a oportunidade, esse convite tão simpático e uma boa tarde. Heloísa, eu pergunto o seguinte, onde surgiu esse interesse pela docência? Bom, um pouco foi em função de que muitos colegas, quando a gente terminou o fundamental, foram para o magistério. E outra porque a minha professora, no 5º ano, naquela época não era série, era 5º ano, ela sugeriu para minha mãe, porque eu declamei muito bem um poema, Canção do Exílio, né, que eu fizesse o curso de letras quando eu estava lá no 5º ano. E eu achei aquilo uma coisa absurda, assim. Mas até hoje eu continuo amiga dessa professora, foi a professora Vilma Dantas, e ela disse, viu só, ela brinca comigo às vezes, né. Esses tempos nós estávamos num evento do Lions, até um jantar, e a gente sorria muito, né, uma para outra, a gente morria de ela. Ela disse, por que tá rindo? Eu disse, não sei, estou achando que está agradável nós duas juntas aqui. E ela realmente é uma pessoa muito agradável, muito inteligente, e foi tipo assim a minha mentora, digamos, né, que deu ideia de eu ir para essa área de letras, de poesia, de escrita, e é onde eu desenvolvi todo o meu trabalho, a maior parte do tempo, né. Eu também atuei em outras áreas, mas o que eu mais fiz mesmo foi lecionar. E aí, Elo, lá no ensino fundamental, no ensino médio, você já ensinava os colegas, já tinha o prazer em ensinar? Nós trocávamos muitas ideias, assim, inclusive no ensino médio, na época era 2º grau, né, no meu caso, eles me falavam que eu era um dicionário ambulante, porque eu sempre gostei de rebuscar algumas palavras e escrever bonito, assim, né. Acho que era alguma coisa que vinha também um pouco da influência da minha mãe e do meu avô, né, que eram leitores assim contumazes, né, liam bastante. Meu avô lia jornais inteiros, assim, devorava um jornal. E eu olhava, né, eles com aquela leitura toda e ficava imaginando, que prazer, que coisa boa, né, fazer esse tipo de coisa. Eu quero também fazer isso aí. E fui me dedicando, né, lendo e também trocando ideias com os colegas. Tinha alguns colegas às vezes que nós fazíamos o tema de casa juntos, né, que hoje em dia, hoje são pesquisas, né, é um outro tipo de metodologia. Mas naquele tempo a gente tinha sempre, né, as tarefas para fazer em casa. Então nós íamos às vezes um na casa do outro, né, e eu sempre auxiliei, sim. E aos 16 anos eu comecei uma experiência já docente mesmo, né, com crianças, mas eu não estava ainda formada, né, eu estava em formação no magistério. E foram crianças assim de uma periferia. Um primeiro grupinho foram engraxates, eu ajudava mais assim eles a ter, digamos, uma polidez, né, uma postura no tempo que se usava engraxar calçados, né, na rua. E eles depois iam, né, abordar as pessoas, né, geralmente senhores, para engraxar os calçados. Então era junto ao Círculo Operário Leopoldense e o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade em São Leopoldo. Depois, o segundo grupo eram crianças que nós trabalhávamos com elas no período de férias escolares, né? Era no bairro Antônio Leite, junto à paróquia São Jorge. Eles iam para lá e nós trabalhávamos com artesanato, com brincadeiras, com lazer. Digamos que aquilo ali seria uma espécie de uma colônia de férias dentro da própria cidade, né? Foi uma experiência muito agradável. Nós trabalhávamos com artesanato em couro, com sobras, né, de material assim de curtume. E como era aquele couro cru, nós utilizávamos o pirógrafo, um material que vai queimando, né, digamos, o couro e vai
fazendo desenhos, né, imagens, algum trabalho assim, ou escrevendo alguma mensagem. Ficavam trabalhos muito interessantes e bonitos. Que legal. E as crianças adoravam, né, aquela brincadeira. E naquela época, Elô, você já sabia que era isso? Que você queria ser professora? Em algum momento teve dúvida? Eu não tive dúvida, não. Eu gostava muito e gosto. Para mim, a sala de aula é um espaço de criação, de como se tu tivesse mesmo num espaço de arte sempre, né? Porque nunca é igual. Cada aula, cada turma, cada momento, né? Ele é único e ele não se repete. E isso é aí que reside a riqueza, né? Eu acredito, do magistério, da docência, né? Para quem gosta de estar, né, com o aluno, a gente tem aquela troca. Eu acho que nem sempre a gente está ensinando o tempo todo, mas acho que a gente também está aprendendo, né, com eles, principalmente quando tu lida com o jovem, com o adolescente, ou mesmo com os alunos de idade adulta também, a gente termina aprendendo um pouco também, né? E às vezes aprendendo até o que fazer e o que não fazer, né, em termos de docência. E tem aquele, não sei de quem que é esse pensamento, se souber, me ajude, que diz o seguinte: ninguém é tão pequeno que não possa ensinar e ninguém é tão grande que não possa aprender. Eu acredito que eu não Eu sei não quem lembro, fala também. mas é uma Mas frase, um pensamento Freire, famosinho. né, que hoje em dia é extremamente valorizado e foi no período, né, de, digamos assim, esse equívoco, né, que houve de banir, né, algumas pessoas em função do seu pensamento, da sua postura. Ele dizia que a gente ensina e aprende, né, que ninguém sempre está na situação, né, de docência total e nem sempre na de discente, né? Então, aquele que é o docente, o professor, por momentos ele ensina e por momentos ele também está aprendendo naquela relação, né, dialética de estar ao lado do aluno, né, de orientar, de trocar ideias, de opiniões, né, que divergem ou que enriquecem aquela relação. Então, o Freire se colocava muito nesses termos, né, assim, de que o ensinar e aprender é uma via de mão dupla, né, digamos. Ela vai acontecendo nessa relação, né, de estar com os alunos. Elô, antes da gente falar das suas inúmeras conquistas, que são muitas, muitas mesmo, vocês que estão nos assistindo, fique até o final, porque são muitas, muitas conquistas. Mas antes, Elô, vamos falar sobre o preconceito. Porque quando a gente é criança, a gente tem um olhar ingênuo, tá? Eu vou dizer agora como mulher. Por vezes eu olhava a realidade, para mim eram apenas fatos. E a gente vai crescendo e vai percebendo que a sociedade ela é machista. Então, a partir tu vai ficando mais esperta, vamos dizer, tendo mais conhecimento, né, sabendo como a sociedade funciona. E aí chegou um momento que eu percebi que a sociedade era machista. Então chega um momento em que a chave, vamos dizer, vira, né? Então eu pergunto para você, Lu, em relação ao preconceito. Teve esse momento em que você teve que lidar com o racismo, que... Há inúmeras situações. E não precisei chegar à idade adulta. Na própria escola, nós tínhamos, às vezes, colegas que tinham algumas brincadeiras. E houve momentos assim que a gente chegou a partir quase que para uma agressão física. E eu cheguei a, uma vez, agredir uma menina, porque ela ficou um tempinho atrás de mim falando algumas coisas assim relativas à minha etnia, à minha raça, e eu não achei aquilo legal, de bom tom. E quando nós chegamos perto da porta de entrada na sala, eu peguei e dei um cutucão nela, assim, ela acabou batendo a testa e me machucou. Depois eu fui chamada na direção e aí eu expliquei que não tinha sido bem assim e tal, e a diretora disse que ia chamar os meus pais. Aí eu já comecei a ficar mais preocupada. Mas
terminou que a menina, a gente acabou ficando amiga. E naquele mesmo dia à tarde, eu saí e encontrei a menina com a mãe dela. E cumprimentei, conversei, como se não tivesse acontecido nada. E a mãe dela disse assim, que menina educada, quem é? E a minha outra coleguinha disse, essa foi a menina que me bateu na escola hoje. Olha Aí só. ficou assim. Mas depois nunca mais aconteceu esse tipo de atitude em mim, assim, né? Eu acho que foi um pouco extrema, mas ela realmente também provocou, né, bastante. Me provocou bastante. Isso foi algo assim que me marcou bastante naquele momento. Depois tinham as falas, né? Assim como hoje é dito que é bullying, né? Naquele tempo falavam, tinham umas musiquinhas desagradáveis, assim, né? Muito desagradáveis, até por sinal. E a gente ouvia. Eu nunca, acho que acabei respondendo para alguém, mas era bem desagradável, né? Que a gente ouvisse aquilo. E depois, quando eu estava no ensino médio já, a gente notava, né, que havia assim algum comportamento diferente, assim, mas tu não consegue mesmo ou fica na dúvida, né? Será que Certo. é essa atitude é em função da minha cor de pele, é do meu gênero, né, que estão me tratando diferente ou eu estou imaginando, né, alguma coisa? Mas na verdade, com o tempo tu vai descobrindo que realmente a sociedade discrimina, né? Ela rotula e todo o meu empenho, acho, como pessoa, como cidadã, como mulher e como mulher negra, foi de quebrar, né, essas barreiras, digamos, né, de preconceito, de discriminação. E acredito que foi assim, não com agressividade, né, como daquela vez na escola, né, primária, que era no meu tempo, né, hoje fundamental, mas sempre elucidando e mostrando o valor, né, como ser, como pessoa, né, sendo homem ou mulher, né, da nossa etnia, que nós somos seres humanos também, né, e almejamos felicidade, temos competência, temos família, temos origem também, né, embora a nossa origem tenha sido negada, né, tanto tempo da gente procurar descobrir. No meu trabalho, né, mais recente no exterior, como professora leitora, eu fui residente, né, na Nigéria, onde eu acredito que estão as raízes, né, da nossa família, né, eu acredito que seja de origem urbana, porque até por algumas coisas que minha avó dizia, fazia, né, o modo de atender as pessoas, o modo de conviver em família, né, que a cultura iorubá traz muito isso, na questão de relação de pais e filhos, o modo de receber as pessoas em casa e servir assim o que se tem de melhor, de colocar algumas coisas na bandeja, né, e fazer assim com que o convidado se sinta muito especial. Isso foi algo assim para mim fabuloso. Eu sempre tive vontade na minha vida de atravessar o oceano e eu consegui atravessar trabalhando, contribuindo, mostrando, né, o meu potencial. Isso foi maravilhoso e ainda Já já, encontrando raízes. já já a gente vai falar sobre essa experiência na Nigéria. Mas eu pergunto, Elô, como é que era, como as professoras se posicionavam diante de um fato desses? Eu sei que violência, né, não se justifica, mas elas acabaram sabendo o motivo pelo qual aquela violência aconteceu naquele momento? Souberam, e inclusive essa professora Vilma, que foi a professora que me deu todo esse start, né, esse começo de pensar na docência, ela sempre foi de discursar para nós, né, enquanto alunos, que não havia, né, diferença e que porque, né, os alunos de olhos azuis ou verdes deveriam se achar melhores ou piores dos que os que eram negros, né, que isso não deveria existir, que a gente deveria buscar, né, uma boa convivência, uma igualdade. E acredito que elas ficaram sabendo, sim, mas até eu acho que gostariam assim que não se discutisse muito mais nessa situação. Aquilo foi colocado assim em panos quentes, né? E
eu também não sofri nenhuma reprimenda, além da ameaça, né, da direção, ficou por aquilo mesmo, não chamaram, né, os meus pais. Mas eu cheguei em casa e minha mãe achou, né, que eu estivesse muito agitada aquele dia, assim, assustada, né, sabe como é mãe, conhece os filhos. E ela me perguntava o que tinha acontecido. Eu disse, não, não aconteceu nada e tal. Ela disse, bom, se eu souber alguma coisa, eu vou lá na escola e tu, né, vai ver aquele tipo de discurso de mãe, né, que a gente conhece. Mas acabou que ela não foi. E os meus pais eram presentes, né, assim, no círculo de pais e mestres, né, naquele tempo. Os pais eram chamados. Hoje ainda tem, né, a associação de pais e mestres. E naquele tempo era círculo, eles chamavam. E os meus pais participavam bastante. Mas ter que participar de todas as reuniões e fazer liderança, que não é, acho, muito o tipo dele, assim, né? Sim. Minha mãe era mais esse tipo, assim, de tomar a frente, né? E eu acredito, Elô, que o racismo é uma doença social e espiritual. E nós evoluímos muito nessa questão, porque para vocês terem uma noção, você que está em casa, eu iniciei na primeira série em 2004, tá? E aí, na primeira série, a professora pedia, pega a cor de pele, quando nós estávamos aprendendo as cores. E aí a gente ia no rosa claro. Esses tempos, olha só que gafe. Minha vizinha, de 5 anos, foi lá em casa. E aí ela sempre quando vai lá a gente desenha. E eu falei pra ela, não lembro se eu pedi pra ela pegar a cor de pele, ou eu perguntei que cor era aquela. Ela falou rosa claro, né? Então, não tem mais esse negócio de cor de pele. Então, a gente tá evoluindo. E é nos detalhes. E são os detalhes que, de fato, fazem toda a diferença, né? É verdade. E também podem fazer toda a diferença, tanto para o bem como para criar cicatrizes, né? E algumas feridas que talvez, às vezes, custe muito tempo para que a gente possa curar, né? Ou eliminar mesmo do nosso convívio, como tu dissesse. Mas eu acredito que houve uma evolução, sim, porque até que fosse proclamada, né, a abolição da escravatura, fosse eliminado o tráfico, né, com a negação da Inglaterra a comprar produtos, né, do Brasil, se mantivesse o sistema de escravidão, a gente evoluiu no sentido de que hoje, né, nós podemos frequentar a escola, nós podemos frequentar os mesmos espaços, né, digamos assim, embora ainda com alguns olhares não muito simpáticos, né? Inclusive numa outra entrevista em que eu passei para Inês, eu comentei, né, no Vale dos Sinos, lá em São Leopoldo, eu comentei, eu nunca deixei de frequentar um espaço, né, em função da minha raça, da minha cor de pele, ou, enfim, condição de finanças, né? Eu sempre frequentei os espaços, eu fui recebida. Mas às vezes tu escuta, né, também comentários, ou às vezes as pessoas esquecem que estão junto com uma pessoa, né, de etnia negra, né, da raça negra, e falam, né, algumas coisas. Uma vez eu lembro que nós estávamos num grupo de senhoras, né, no meu grupo de Lions, né, Lioness naquela época, era a década de 90 já. E uma delas disse assim, mas a gente nem percebe que ela não é da nossa cor, né? Parece que ela não é. E o assunto nem era esse. Assim, achei muito estranho aqui. E por vezes ela não tinha noção de como aquele comentário que para ela, né, era inofensivo, mas para quem escutava, né, não era muito agradável. Elô, em que momento, em que ano você entrou na faculdade? Porque acompanhando aqui, fazendo a produção do programa, foi em um período que não existiam cotas. Ainda não. Eu entrei na década de 80, não existiam cotas, nós estávamos ainda em período de regime militar, né, a nível de governo. Então, eu fiz algumas disciplinas de pedagogia naquela época também, além das de letras, e nós tínhamos livros que não eram permitidos que fossem lidos, né? Então, um professor nosso conseguia clandestinamente material do Paulo Freire, né, que eu já citei,
E agora, pouco tempo atrás, eu perguntei para a esposa dele, professora agora já falecida, perguntei, mas de onde nós conseguimos aqueles livros, aquele material? E ela disse que o Frei Beto trazia o material para que a gente pudesse estudar e conhecer o autor, né? Que era revolucionário. Sim, e não eram livros, né? Nós tínhamos, assim, eram tipo umas apostilas, algumas coisas assim, né, que eram copiadas. Depois, no período do mestrado, aí, isso já era século XX, né, 21, né? Eu entrei em 2000, entre 99 e 2000. Aí nós já tínhamos os livros do Freire tranquilo, né, circulando aí. E a gente, com muita alegria, eu fui a um simpósio de gênero de texto na Universidade de Caxias do Sul e vi pessoal da Suíça, né, valorizando muito o Freire, quando aqui, né, hoje, ele está sendo execrado de novo, né, novamente, pelo momento que nós estamos vivendo, né, social, político, né, todas essas crises aí que estão presentes no nosso atual momento de Brasil. Mas o Freire é muito, muito, muito respeitado fora do país, né, e reconhecido no seu no devido lugar, né, que ele deve ocupar como um educador, como um inovador, né? Hoje nós falamos tanto em inovar, né? Ele conseguiu dialogar com o aluno do espaço de onde o aluno vem, né? Valorizando aquele conhecimento, valorizando aquela experiência. E isso é o que se faz hoje, né? Isso se faz como inovação, só que ele já fazia há muito tempo atrás. Estava anos-luz à frente. E deixou, né, essa riqueza toda. E é lamentável que agora ele esteja sendo desvalorizado no próprio país, onde ele amou tanto e lançou essa semente, né? E a imprensa internacional neste momento está nos salvando, tanto com notícias que por vezes no Brasil, né, não é divulgado. E falando sobre cotas, Elô, a primeira tentativa de cotas raciais foi em 1999, olha só, pertinho, né? No governo de Fernando Henrique Cardoso. Porém, foi implementado de fato em 2004, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui certinho. Em 2004. Então, olha, faz pouco tempo realmente. É muito recente, mas acredito que é algo necessário. Inclusive, Frei Davi, o líder da Educafro, ele comenta que se não permanecer a cota, se a cota não estiver algum tempo, né, viabilizando que a etnia negra, né, o mestiço, enfim, participe, né, em igualdade na universidade, o país vai estar sempre aquém, né, daquilo que ele poderia avançar. Vai ser como se fosse um caminhão, ele fez uma metáfora, com um pneu que não faz rodar a pleno, né? Então, e eu acredito também que é uma dívida histórica, né? Porque foi negada a escola, foi negado o trabalho, foi negado, enfim, uma condição digna, né, para esse escravo, né, ou escravizado, que não pôde participar, né, e ainda não participa em alguns casos até hoje, em igualdade, né, na sociedade, seja na educação, na habitação, na saúde, né, em todos os meios para uma vida realmente que satisfaça, né, que seja digna mesmo. Então, há necessidade da cota ainda, apesar de eu não ter sido contemplada com cotas no período em que eu estudei. Mas eu tive, sim, bolsas, né? No mestrado, eu tive uma bolsa integral, né, via CAPES-MEC, e no doutorado eu tive uma bolsa parcial. E foi muito, muito interessante, muito bom, me auxiliou bastante, porque eu pude participar, né, melhor de eventos, né, acadêmicos, científicos, eu pude viajar, eu pude adquirir livros, eu pude participar de assistir cinema, teatro, né, com essa verba que vinha para exatamente que eu investisse, né, no meu aprimoramento, né, digamos, na minha cultura, no meu aprendizado.
e que muitos estudantes às vezes não conseguem, não têm essa possibilidade e dificulta, né? Porque nós temos um país onde há uma concentração grande de renda, né? Há uma má distribuição de renda também, há salários que não são, né, compatíveis muitas vezes com a função, as mulheres recebem ainda menos que os homens, as mulheres negras recebem menos ainda do que as mulheres brancas na mesma função. Então, quer dizer, nós temos um país injusto não só em termos de etnia, né, mas um país injusto de maneira geral, né? Dizem que nosso país, o Brasil, é um dos mais injustos, né, no mundo, né? E é um país injusto, desigual e que bate muito na tecla da meritocracia. Sim. Então, sabe, algo que me dói o peito é quando eu vejo discursos de que, por exemplo, a cota, ela aumenta o racismo. Sabe? Eu leio discursos assim. E são essas mesmas pessoas que defendem a meritocracia. Só que assim, não tem como falar em meritocracia em um país em que alguns já nascem com a cara virada para o gol e outros nem dentro do estádio estão. Então, é muito complicado, né, Lô? É difícil, realmente é difícil. A gente vê, inclusive, isso nas escolas onde eu passei também, né, que a maioria foram escolas públicas e foram escolas de periferia, né, ou de bairros. Eu lecionei, por exemplo, aqui em Novo Hamburgo, no bairro Santo Afonso, né, na Caldas Júnior. E lecionei simultaneamente no bairro Liberdade, na Hermes da Fonseca. E eram duas realidades totalmente diferentes dentro da mesma rede, né? Na Santo Afonso eram crianças de classe média e média baixa e baixa, e já no bairro Liberdade elas já eram quase que todas classe média, já era um nível bem diferente de alunos e da estrutura da escola em si mesmo, né? A nossa escola no Santo Afonso, quando havia muita chuva, o pátio não era muito assim agradável de se circular por ali, porque não era muito seco. Eu acho que tinha até brita, se não me falha, né? Hoje, claro que não deve mais estar assim, porque as escolas eram muito bem assistidas mesmo naquela época, mas ali a escola ainda estava, eu acho que aprimorando, digamos assim, né, o seu espaço físico. Mas já no outro bairro ela já era bem mais estruturada, né? Não tinha aquela brita, eu lembro, as salas já eram melhores, já tinha toda uma estrutura diferente. Então talvez, às vezes, a condição também econômico-financeira, ou não sei como funciona também essa questão da estrutura, né, em si. Mas sei que também tem se aprimorado muito, né? Inclusive, eu agora sou vizinha de uma escola pública estadual, moro ao lado, mais um pouco. E a escola ficou muito bonita depois desse período de pandemia. Houve um investimento, e eu vi também em escolas, outras escolas públicas, né, que houve pintura, houve melhoria. E isso, assim, eu acho que nós devemos bater palma, dar um viva, né? Não que seja algo excepcional, né? Eu acho que deveria acontecer todo o tempo, não só em função de que houve esse período em que os alunos estavam fora da escola. Mas eu acho que sempre se deve investir na educação, é o fundamental. Todos os grandes líderes e as grandes nações só se desenvolveram a partir disso, né? Tanto que os líderes vêm aqui e dizem, né? Obama veio aqui e disse, e tantos outros dizem, e se vê os países, né, que evoluem pela educação. Esse é o caminho, né, Elô? A gente vai para um rápido intervalo comercial e já já a gente volta exibindo, então, o primeiro depoimento. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Garpão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado.
Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Heloísa Silva Moura. Ela que é licenciada em Letras, mestre em Educação pela Unicinos, doutorada em Letras pela PUC. Heloísa, agora nós vamos exibir então o primeiro depoimento. E essa pessoa conta uma experiência linda, linda mesmo que teve com você. Roda aí. Olá, tudo bem? Eu sou Afonso, sou colega da Elô, da família dela, família maravilhosa que conhecemos, toda a nossa família também. Enfim, a Elô é uma pessoa super querida por todos nós. Sua família da mesma forma. Da Elô, eu quero contar uma situação muito especial que eu vivi lá no mestrado da Unicinos com a Elô. Um certo dia deu um problema, a professora não pôde participar e colegas de várias áreas do conhecimento e ninguém sabia o que fazer. E aí a Elô, daquele jeito dela muito humano, colocou a seguinte sugestão: quem sabe aquele dia nós conversarmos, batia um papo entre um e o outro, para saber da vida de cada um, para se aproximar mais e não simplesmente ficar como um aluno, né, tentando uma formação. O término dessa conversa, o ápice dessa conversa foi uma grande reunião em grupo, muito tranquila. Na época, todo mundo se abraçou e, a partir daquele dia, o convívio dos alunos desse mestrado em educação foi muito diferente. E, por dizer, foi maravilhoso. E quem possibilitou tudo isso foi um gesto muito simples, mas muito humano e muito inteligente. E o que falta bastante hoje, né, as pessoas conversarem. Dali para frente tivemos um semestre super legal, mesmo eu sendo aluno, só como aluno especial, mas o grande resultado disso é que até hoje nós nos damos super bem, compartilhamos conversas, conheço a família da Elô, ela conhece a minha família, conhece a minha irmã, enfim, de um gesto fraternal de iniciativa da Elô, se gerou uma grande amizade até hoje. Elô, tudo de bom para ti, um grande abraço, sabe que nós te queremos muito bem, tua família da mesma forma, estamos sempre aqui, né, naquilo que for possível para te ajudar, ou também, né, se não te importar, eu também te procurar para nos ajudar. Um beijão no coração, fica com Deus. Afonso, ai, maravilhoso. O Afonso é um mestre como pessoa também. Nós, inclusive, fizemos um seminário na Unicinos, pessoas entre pessoas, a partir do Freire, né? Elô, vamos agora para um momento que eu esperei muito. Vamos falar sobre o programa Leitorado, que você foi selecionado em 2010 pelo Itamaraty. Para quem não sabe, é o Ministério das Relações Exteriores, certo? Isso. Conta pra gente como que foi essa seleção, como que foi essa experiência. Bem, eu havia concluído o doutorado e estava pensando o que eu iria fazer dali para frente, porque eu havia tido uma experiência em uma pró-reitoria de universidade com ensino, pesquisa e extensão aqui no Brasil durante um ano. E no ano seguinte eu já estava assim, faço o que agora? Já havia tido uma experiência na Ásia e retornei em função de um tratamento de saúde que eu precisava fazer, porque eu contraí malária por lá. E eu precisava prosseguir trabalhando e prosseguir partilhando o meu conhecimento.
E surgiram alguns editais, né, pela CAPES, né, CAPES-MEC, e com a tutela também do Ministério das Relações Exteriores, né. E eu pensei, vou me inscrever. E me inscrevi, mas o meu objetivo era ficar mais ou menos próximo aqui. Tanto que eu havia colocado a Argentina, né? Através do edital ali, haviam algumas opções de países. Coloquei a Argentina, coloquei a Hungria, na Europa, e não estava o continente africano no meu horizonte de leitorado. Mas a pessoa que foi para a Nigéria não se adaptou, não quis ficar. E então o chanceler ligou para a minha residência, eu estava selecionada, mas eu deveria trocar de país. E perguntou se eu colaboraria trabalhando na Nigéria. E eu prontamente disse que eu estava pronta para ir, e começou então em 2010, em agosto, setembro, comecei a elaborar a documentação, questão de visto, questão das vacinas, né? Eu já tinha a vacina internacional da febre amarela, essa estava ok, mas eu precisava fazer ainda algumas outras. E toda essa questão de documentação, né, de currículo, porque a universidade avalia, juntamente com o MEC, oferece o profissional, mas as universidades de lá também fazem uma contrapartida, né, e fazem também exigências. Então, o meu currículo vai e analisa e olha e tal. E acabou que ficou tudo certinho. Mas demorou um pouco ainda o visto mesmo da Embaixada da Nigéria para que eu fosse, né, para lá. E a gente foi dialogando, e eu enviava documentação e conversava com o professor Félix, que então, naquele período, era o responsável no departamento de língua portuguesa, dentro do departamento de língua estrangeira da Obafemi Awolowo University, aonde eu fui designada. E em 31 de outubro de 2010, eu embarquei, né, daqui do Brasil, rumo à Nigéria. E lá chegando foi muito assim estranho. Quando cheguei na imigração, o funcionário olhou minha documentação, né, meu passaporte, e perguntou o que eu ia fazer. Eu disse, eu sou uma professora visitante. E aí ele olhou, constava ali o período, ele disse assim, que visita longa, 2 anos, não. Mas eu fiquei quieta, né, porque na imigração a gente não discute, né, a gente apenas ouve e aguarda a liberação. E aí, depois dessa observação, ele me liberou e eu consegui chegar, né, no espaço do aeroporto onde estava a família do professor Félix me aguardando. Ele, a esposa e a filha mais jovem, a Fico. E dali nós fomos para a residência da universidade, né, uma espécie de hotel de trânsito, assim. Aí pernoitamos lá e na manhã seguinte saímos de Lagos rumo a Ilé-Ifé, onde fica a universidade. E isso foram 300 quilômetros, né, de viagem, umas 2 e pouco, 3 horas. Aí no caminho a gente já foi experimentando comida típica, né, já comemos uns bolinhos de acarajé, assim. Eu acho que é semelhante ao nosso acarajé daqui do Brasil, mas só que eles não colocam recheio, eles fazem só o bolinho mesmo. E aí comemos aquele bolinho no caminho, já tínhamos feito o café também da manhã, que era diferente, eu já não recordo o que foi o cardápio daquele café, mas não era um café tradicional, assim como o nosso. Né? Bem diferenciado. Era bem diferenciado. E eles gostam muito também de fazer tipo uma refeição, uma espécie de brunch, assim, né? Eles tomam café, mas eles também comem algumas comidas, assim, né? Uns ovos mexidos, ou comem mesmo o próprio arroz. E vão comendo outras comidas, fazem algum mingau, né, assim. Eu lembro que uma ocasião eu estava na casa de uma aluna e eu disse, amanhã eu quero um café continental, eu não quero mais o café típico. E ela ficou muito triste, agora ela está até morando aqui no Brasil, a Buki. E eu disse assim, eu quero café brasileiro. Aí ela chorou e disse assim para mim, ai, que triste, a senhora não quer o nosso café daqui. Eu disse, não, eu quero experimentar tomar o café de novo, assim, com café com leite, pão, manteiga, as coisas. Mas
Não foi muito, né, elegante da minha parte, eu sei. Mas dá saudade, né, Elô? Dá, das coisas nossas. Como é que foi, como é que era o dia a dia com os alunos lá na Nigéria? Bom, a questão da docência lá é extremo respeito, né? O professor deve ser aquela pessoa assim exemplar e deve também se distanciar do aluno, né? O aluno só tem a entrar em sala de aula e te obedecer, e a tua autoridade é a máxima ali, né? Seja em qualquer grau, podem ser na escola primária, secundária ou na universidade, então muito mais, né? Eu acho que se o aluno não respeitar um professor, é capaz do professor até, sei lá, tomar alguma atitude extrema, assim. É claro que eu nunca vi esse tipo de coisa, mas os alunos, eu vi, por exemplo, uma aluna desmaiar quando ela estava atrasada para uma prova, né? E ela acabou indo para a enfermaria, para o hospital, tinha um hospital no campus, porque ela ficou muito nervosa. Teve, assim, tipo um pânico, né? E eu achei aquilo uma coisa extrema. Eu disse, nossa, aqui eu acho que nunca ia acontecer. Aqui no Brasil nunca aconteceria, tipo né? A não ser que estivéssemos na ditadura, mas enfim. Elô, para quem está em casa, conta qual que é o objetivo do programa Leitorado? Bom, o Leitorado é um programa instituído, né, pelo Ministério das Relações Exteriores, como já foi falado, Itamaraty, dentro da divisão de promoção da língua portuguesa. Hoje se chama Divisão de Cultura e Promoção de Língua Portuguesa, né? Antes era DPLP, hoje é DPCLP, né? Porque nós trabalhamos não só com a língua, nós trabalhamos também com a cultura. Inclusive, no período que eu estive na Nigéria, foi o lançamento do Cartas da África, que é um material muito rico, muito bonito, com imagens e textos, que um chanceler aqui brasileiro conseguiu cruzar, né, as famílias de lá com as famílias daqui. E ele reuniu um grupo, eu não lembro exatamente o número de famílias, mas ele tem, dentro dessa publicação, os sobrenomes, e tem os sobrenomes de lá, os sobrenomes daqui, e ele conseguiu cruzar por cartinhas as famílias com os mesmos sobrenomes, tanto as que estão no Brasil, acho que mais mesmo na cidade lá de Salvador, e as que estão lá em Lagos ainda, onde tem o Brazilian Quarters, né, que é um espaço onde moram essas pessoas que são chamados os comeback people. Em português é os retornados, né, que foram os que vieram para o Brasil e depois voltaram para lá. E esse bairro, eles se dizem brasileiros, sabe? Eles se sentem como brasileiros, falam português misturado com inglês, misturado com as línguas nativas, mas eles se sentem brasileiros, eles usam verde e amarelo, eles têm as bandeiras, né, do Brasil, estampam, são muito felizes. É um pedacinho do Brasil lá. É um pedacinho do Brasil lá. E é muito interessante essa questão. Eu participei, então, do lançamento do Cartas. Nós fizemos uma exposição com as imagens, foi distribuído exemplares, né, dessa publicação. Essa publicação ainda existe. Eu não sei se ela já foi transformada não, se foi digitalizada, mas até então, até o ponto em que eu sei, ela é uma publicação impressa, né? Nós temos, inclusive, acho que no acervo da Alvales, e alguns órgãos aqui, né, do Sul eu pedi vários exemplares, foram cedidos, né, pelo Ministério, e as pessoas se encantam, né, porque é uma publicação muito, muito bem elaborada, né, tanto a impressão como a escrita, muito boa. Ela está publicada em português e em inglês, né, e as imagens são lindas, as fotos, né, não só da Nigéria, como também da Guiné, do Benin, né, são os diferentes países onde houve a contribuição, né, dos africanos vindos para o Brasil. E é muito interessante ver, porque ali aparece a gastronomia, aparece o modo de vestir, aparecem as famílias, fotos tradicionais antigas, fotos atuais. É uma publicação muito, muito interessante, eu recomendo. Elô, essa sua experiência na Nigéria lhe rendeu prêmios, né? Então, você criou um blog em parceria com a professora, me ajuda aqui, eu esqueci o nome. A Miriam Zimmer, da SMED de São Leopoldo,
que soube, né, da minha ida para lá, e nós ficamos em contato. Então, nós organizamos um blog de identidade cultural Brasil-Nigéria, né, cruzando as ideias das crianças daqui com as crianças de lá. A professora Miriam bolou uma história com uma boneca negra para trabalhar a questão da identidade cultural com os alunos na Escola Firmino Cauã, aqui em São Leopoldo, bairro Santos Dumont. E nós começamos esse diálogo a partir da minha viagem à Nigéria. E deste diálogo todo nós construímos um blog, né? Era Construindo a Igualdade e Identidade Cultural em um Clique. E esse blog ele está ativo ainda. Eu só não sei se a Miriam continua alimentando ele, mas nós alimentamos até 2011, né, quando ele foi criado e foi inscrito para o Prêmio Educarede da Fundação Telefônica, né, de Madrid. E nós ganhamos o 2º lugar no mundo em Educação e Novas Tecnologias. Fomos premiadas com um tablet cada professora. Ganhamos para as nossas escolas um projetor multimídia, ganhamos um computador e ganhamos uma semana em Madrid com uma conferência, né, toda ela subsidiada com o patrocínio da Fundação Telefônica. Qual e foi a maravilhoso. Sensação, Elô? De ser premiada no exterior. Foi maravilhoso. Inclusive, quando a Miriam me ligou e me mandou e-mail, eu disse: agora, Miriam, tu estás exagerando. Participar do prêmio, bolar o blog, colocar as crianças em contato, mandar a publicação da Nigéria para o Brasil, as crianças cantarem as canções típicas. Ok, ótimo, maravilhoso. Agora dizer que a gente ganhou o 2º lugar, tu estás já exagerando. E então disse, na hora a ficha não caiu. Eu não acreditei. E ela disse: pode acreditar, eles vão te mandar e-mail, eles vão te ligar e as passagens eles já vão te enviar e tal. Eu disse: bom, Miriam, eu vou aguardar, mas eu não acreditava ainda. Quando chegou o e-mail, eu fiquei extremamente surpresa e feliz. E comuniquei, então, a direção do departamento, comuniquei à universidade e a reitoria me concedeu, né, a carta me liberando aquela semana para eu viajar. E foi maravilhoso. Eu fui, assim, totalmente inesperado, né, aquele prêmio. Fomos muito felizes lá. Tinha uma conferência com o George Siemens, né, da Siemens, e um grande, digamos, um grande chefe que tinha o melhor restaurante lá de Madrid, chamava Bulli. Ele deu uma conferência também. E foi maravilhoso, no início, a conferência que ele deu, explicando assim as várias maneiras de fazer um bolinho, e aquilo para a gente transpor para as questões de sala de aula, né? As várias formas de tu lidar com o conteúdo com os alunos. E tanto utilizando a tecnologia como usando as coisas do cotidiano, né? Mas fazendo uma abordagem inovadora com o ensino, né? Com as práticas. Elô, você não tem filhos, mas tem uma pessoa que te considera como mãe e se inspira muito em você. Roda aí. Olá, eu me chamo Gabriela Moura e hoje eu venho aqui falar de uma pessoa que para mim é muito, muito especial, a Heloísa Silva Moura, e que eu carinhosamente chamo de Mãe Isa. Chamo de Mãe Isa porque para mim ela é uma segunda mãe e ela cuidou de mim quando eu mais precisei e esteve do meu lado num momento muito difícil, mas que a gente transformou ele em uma coisa muito linda, em que ela me acolheu e cuidou de mim e me ensinou e faz parte de muito do que eu sou hoje, né? Essa mulher que é corajosa, que desbravou o mundo, viajou o mundo, Timor-Leste, já Nigéria, né? Então, ela que me deu coragem para hoje eu mudar de estado, mudar de cidade. Então, eu te admiro muito, nossa doutora em letras, escritora, e mãe, e amiga, e filha maravilhosa. Obrigada por tudo, eu te admiro demais, demais, demais. Se for 1% do que tu é, eu já estou muito feliz. E é isso, te amo demais, queria estar aí para dar um abraço. A Gabi é minha sobrinha, é minha primeira sobrinha, menina, né?
O primeiro é o irmão dela, o Guilherme. E são muito queridos. Todos os meus 4 sobrinhos, né? Eu tenho mais 2 filhas da minha irmã. Mas a Gabriela é especial mesmo. Tem um espaço Reservado importante no meu coração, na minha vida, né? Em função da trajetória dela mesmo e nossa, né? De família. Porque o meu irmão veio a falecer há 23 anos atrás. E a Gabriela completou 4 anos, quando fazia uma semana do pai falecido. Então, aquilo foi uma coisa muito marcante, né, emocionante e dolorida para nós, e feliz ao mesmo tempo de ter a Gabriela, né, que ele deixou aí para nós, a Gabriela, o Guilherme. Um momento triste, né, Elô? E falando em momento triste, na experiência que você teve na Nigéria, tem algo, vamos dizer, negativo que você percebeu lá e algo positivo? Bom, essa questão assim, né, do distanciamento do professor, não que eu acredite que seja negativo, mas foi algo assim que a gente estranha um pouco, né? E que eu procurei sempre quebrar, embora eles não achassem muito interessante isso. Várias vezes eles me diziam, né, que eu era muito close com os alunos, eu estava muito próxima, né, que eu devia me distanciar. Tanto que algumas salas têm aquele espécie de púlpito, né, que o professor fica lá bem alto, distante, e os alunos na classe, baixinho ali. Superior aos alunos. Mas não era o caso do departamento de português, né? Já o Félix quebrava um pouco isso, inclusive algumas aulas em pequeno grupo a gente fazia dentro do nosso gabinete mesmo, né? Nós abríamos ali, colocamos um quadro, colocávamos as cadeirinhas, se o grupo era pequeno, nós reuníamos ali na sala, então eles ficavam próximos de nós, né? Nós não tínhamos esse púlpito, graças. E tínhamos uma sala de aula normal, assim, né? Quando nós saímos para uma sala com um grande grupo. Também nós tínhamos o cinema, né, que a gente faz, o Festival de Cinema do Brasil e a Festa Brasileira, que era muito interessante. Mas essa questão do distanciamento assim, dos professores eu achei algo bem marcante, impactante, assim, né, digamos, uma certa frieza, né, de relacionamento. E de não reconhecer também, né, assim, se o aluno tem um problema, sabe, ele precisa estar presente lá, assim, o tempo todo, né, com uma dedicação exclusiva. E não importa se adoeceu, se alguém, se tem algum problema, o professor não lida, assim, digamos, com o cotidiano do aluno, sabe? O aluno precisa ser aluno e ponto final. É como se estivesse ensinando robôs, praticamente, né? Porque deixa de lado toda a humanidade, né? O lado humano da relação. E os alunos têm medo, sabe? Eles temem os professores. Assim, os professores são aquela figura que causa medo mesmo, né? Que espanta, não que aproxima. E os alunos curtiam muito porque eu era uma professora diferente. Eles podiam chegar, eles podiam ir na minha casa, eles comiam comigo, a gente fazia festa em casa. Olha só, tirava fotografia. Quando eu crescer, eu quero ter uma professora assim, gente. Elô, algo positivo agora. As festas, né? A questão das festas, celebrações, inclusive a morte é celebrada, né? Quando as pessoas são mais idosas e morrem, né? Quando morrem jovens, não. Quando morrem jovens é muito triste, igual como a gente sente a tristeza aqui. E quando também as pessoas morrem com mais idade, não é que não se sinta tristeza, mas aquela tristeza se transforma em alegria porque a pessoa já teve a sua trajetória aqui, né? Ela já viveu, ela já teve filhos, provavelmente, já teve netos, já trabalhou, já contribuiu, digamos, né, para aquele meio social. Então, ela já tem uma história, né, para contar, digamos. E outra coisa que me entristeceu também é que houve uma aluna que faleceu, né, naquele período que eu estava lá, a Emen, e ela era muito inteligente, ela gostava muito da Clarice Lispector, e o professor Félix apelidou ela de Nossa Estrela, porque a Clarice Lispector tem aquele livro, A Hora da Estrela, né? E a Emen estudou a Clarice. Inclusive, houve um debate e um texto que ela utilizou da Clarice, de um conto. Como é que é? Eu acho que era A Menor Mulher do Mundo,
que falava de uma mulher de uma tribo primitiva da África no texto da Clarice. E o professor Félix disse que aquilo era extremamente racista, o texto. Ele se colocou na pele da autora. E eu acredito que foi equivocada também aquela interpretação dele, né? Mas a Emen tinha um entusiasmo com a Clarice, ela prosseguiu e defendeu o TCC e foi maravilhosa. E ficou aquela lembrança, né, agradável. Eu acho que tenho ainda um cartão de Natal que ela me presenteou. E ela sofreu um acidente, né? Ela sofreu um acidente de moto e acabou falecendo. Falando em lembrança, Elô, tem agora o depoimento de uma pessoa que guarda lindas lembranças suas. Fala que a Elô é uma pessoa sorridente, calma, responsável. Roda aí. Calma até por ali. A Heloísa eu conheci no começo da sua juventude. Era uma garota calma, sorridente e curiosa, que frequentava as aulas de língua portuguesa do curso de letras que eu ministrava na Unicinos. O tempo passou e ela se formou, então, no curso superior e de colega e de aluna, ela passou a ser uma colega. Eis senão quando a Heloísa alça voo, atravessa o oceano e vai marcar presença no continente africano, sob os auspícios do Itamaraty. Muito responsável, ela marcou presença na vida acadêmica da Nigéria, onde ensinou o português como língua não oficial, já que lá se fala inglês e a outra língua da região. Dessa forma, então, a Heloísa teve a chance de rever a cultura de muitos antepassados nossos, que enriqueceram com o seu esforço, com sua coragem, sofrimento e muita resiliência a pátria brasileira. Quanto orgulho da antiga aluna e agora amiga, a Heloísa. Um grande abraço, Heloísa. Elvira é maravilhosa. Elvira era minha professora de caronas da Unicinos para casa. Que nós moramos próximas as duas. E ela ainda hoje estuda comigo textos. E olha só, ela foi a sua professora e depois vocês se tornaram colegas. Qual foi a sensação, Elô, de ser colega da sua ex-professora? Nossa, é uma alegria, assim, tu poder saber que aquela pessoa te ajudou a fazer um deslocamento de lugar, né? De sentar na outra classe, né? Em vez de eu estar do lado de lá do quadro, agora eu estava na mesma posição em que ela me foi apresentada, né? Isso foi maravilhoso, é muito bom. E eu ainda aprendo com a Elvira. Esses dias nós sentamos para a correção de um texto e ela parece que tem toda a estrutura de uma escrita na cabeça, né? Ela é uma pessoa muito inteligente também. E não só inteligente, mas sábia, né? E a gente conversa e toma cafezinho junto e participamos do centro literário também e de algumas antologias ela também já participou conosco. Aí eu viro uma pessoa maravilhosa, brilhante, tem uma biblioteca imensa e tem leituras assim. Ela foi minha professora de expressão oral e escrita também. E ela tem uma desenvoltura, né, como é possível ver no depoimento que ela deu. Elvira é maravilhosa. E, Elô, nesse momento, você sentiu alguma insegurança? Nesse período em que você começou a dar aula, que você se tornou colega da sua ex-professora? Eu não me senti insegura, porque o meu estágio docente no ensino superior, as minhas aulas eram com a minha orientadora, né? Então, a professora Mari. E a Mari me dava muita segurança. Nós íamos as duas para a sala de aula e, por vezes, a gente afinava tanto que a cor de roupa era parecida. Era muito interessante, porque o primeiro dia que nós entramos na sala, os alunos falaram assim: a turma vai ser dividida? E nós, não, nós vamos trabalhar em conjunto aqui, né? As duas professoras. Mas foi um período maravilhoso, assim, de muito aprendizado, né? Nós trabalhamos com a disciplina de organização da aprendizagem, né, na pedagogia.
e foram alunos assim que tinham diversas áreas da pedagogia para atuação, né, a posteriori, quando formados. Então, foi muito rico assim ver que a abordagem pedagógica não se dá hoje só para o espaço escolar, né, mas tem também a abordagem pedagógica administrativa, né, que ela vai para dentro da empresa, né, dos grandes conglomerados, e também lá se aprende, também se ensina, e também se estrutura uma espécie de escola e de aprendizado no espaço de trabalho, né, diverso da universidade e da escola em si. Eu perguntei isso, Elô, porque por vezes as pessoas, mesmo se preparando, estudando muito, bate aquela insegurança. E falando em estudar, qual é a sua sensação quando vê um ex-aluno seu atuando na área? É de muita alegria, assim, se bem que hoje, né, alguns vão para áreas totalmente inusitadas. Não ficam só restritos ao magistério, né? Eu tenho, por exemplo, uma aluna da Nigéria que atuou comigo como professora de português no grupo de ponta da Petrobras, né? Nós dávamos aula para os profissionais de nível superior da Petrobras, né? Para geólogos, para geofísicos, para engenheiros, advogados. E hoje ela está fazendo um doutorado em marketing na Mackenzie, São Paulo, né? E mora em Campinas. A Debúcola, né? Que eu comentei a questão do café. Olha, mas nós ficamos só grandes amigas. Eu, inclusive, fiquei um tempo hospedada na casa dela, lá em Lagos, né? Quando houve uma greve geral no país. A família dela me acolheu muito bem, né? O pai dela, eles moram numa vila militar lá. O pai dela é um militar, é um comandante. E nós nos tornamos, assim, além de aluna e professora, muito amigas mesmo, né? E nós éramos professora e aluna, e duas professoras ao mesmo tempo dentro desse grupo, né, que ensinava português na Petrobras, tanto que depois, quando eu me desliguei, a BUC continuou o trabalho, né, de ensinar português para os profissionais lá, e fez muito bem. E ela era uma aluna que o chefe do departamento não valorizava, né? E hoje ele também tem um outro olhar, vê com outros olhos, né? E é muito feliz de ver assim o quanto a BUC cresceu, né? A partir daquela experiência que ela teve conosco, uma jovem menina, né? De 18, 19, 20 anos, hoje uma mulher, né? Já adulta, traçando o destino aí, trabalhando com recursos humanos em São Paulo, né? Longe do pai, da mãe, da família, e tá, digamos, com as pernas no mundo, como a música do Gonzaguinha, né? Você deve olhar, Elô, para essa ex-aluna, né? E pensar, deu certo, claro, que o deu certo é muito relativo, né, gente? Mas a sensação de dever cumprido, de que conseguiu fazer muita diferença na vida dessa pessoa e assim como de tantos outros alunos. Elô, foi feita uma pesquisa, não sei dizer agora em qual universidade, mas eu sei que em uma universidade de Santa Catarina. Essa pesquisa é de 2016. E nessa pesquisa mostrava que o índice de evasão do curso de letras era de 45%. Nossa. Alto, né? Muito. Então eu pergunto, quando você está ensinando seus alunos, você consegue identificar quais alunos não irão concluir o curso? Você meio que desconfia, esse aluno não sei se vai até o final do curso. Consegue ter essa leitura, essa percepção? Tem como identificá-los? Pergunta difícil, né, Elô? É bem complexa. Bem complexa. Sabe que eu nunca me peguei nessa perspectiva, nesse olhar. É incrível, né? A gente sempre pensa assim que o aluno vai, digamos, desenvolver a carreira e se voltar para essa área e vai até o final, mas realmente isso é um ponto interessante. Inclusive, minha pesquisa de mestrado foi profissionais da área de letras, né? Trajetórias e perspectivas de uma formação. Mas eu não cheguei a lançar o olhar sobre evasão, eu olhei mesmo uma análise mais apurada do próprio curso de letras no âmbito da Unicinos,
e também a questão das letras em relação às outras licenciaturas e das letras em relação às outras áreas de conhecimento, né? Porque letras foi um período muito, digamos assim, malhado, desvalorizado, como o pessoal diz, né? Todo mundo faz pedagogia, todo mundo faz letras, mas, no entanto, letras te dá uma visão de mundo, uma habilidade para trabalhar em todas as outras áreas, né, de conhecimento, a tal ponto que a URGS tem um grupo de estudos com a seguinte perspectiva: ler e escrever, compromisso de todas as áreas. Por quê? Porque sem a leitura, sem a interpretação, sem a decodificação daquilo que se está lendo, tu não tens trânsito, né, nem para matemática, nem para ciências, nem para área alguma, né? É a base de todas as outras. Então, aí reside a importância, né, da língua, do idioma, da escrita. Mas essa questão da evasão, eu nunca havia ouvido algo a respeito. Vou até procurar, vou me interessar por esse viés. Foi exatamente por isso, Elo, que no início da nossa conversa eu perguntei se em algum momento você pensou em desistir, porque nós temos os alunos que desistem do ensino superior e tem alunos que desistem do curso, da área, exatamente. E não só, né, nessa área, mas eu acredito que pessoas que, vamos dizer, não são tão apaixonadas pelo que fazem, ou enfim, que são também, em algum momento bate aquela dúvida: será? Eu talvez tivesse tido dúvida no período em que eu estudava letras e pedagogia ao mesmo tempo. Mas eu comecei a observar que a pedagogia era muito teórica, era muita teoria. E letras me pareceu algo mais prático, assim, os livros estavam ali, a literatura estava ali, né? O próprio diálogo, a construção de diálogo, a construção de texto. Então, achei uma maior riqueza ali e me dediquei totalmente a letras. Se bem que depois eu fui para o mestrado em educação, uma outra professora, a professora Lia, brincava comigo, a Lia Becker, dizia assim: viu, tu não conseguiu concluir a pedagogia, agora tu foi recuperar no mestrado. Mas é que eu acho que gosto das duas áreas, né? Eu acho que as duas áreas se completam, dialogam entre si. Elo, nós teríamos conteúdo, eu sempre digo para os convidados, nós teríamos conteúdo para 3 horas de bate-papo, mas o nosso horário, né, o nosso tempo é de apenas 1 hora. E quero te dizer que, quando eu crescer, eu gostaria de ser a sua aluna. Que bom, muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação e seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, Patrícia. Uma boa tarde e ótimos programas. És uma jornalista, uma expert na área. A gente está sempre aprendendo, sempre evoluindo, né, Elo? E obrigada. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Uma ótima e uma excelente semana. Tchau, tchau.